Senhoras e senhores, sejam extremamente bem-vindos aqui na Seg Info Brasil. Meu nome é Marcos Vinícius Cavinato, trabalho como engenheiro consultor na área de segurança da informação, segurança em redes de computadores. E esse, meu amigo, minha amiga, é nosso vídeo de número 1. Exatamente, é o nosso primeiro vídeo nessa mudança do canal Segurança Cavinato, que passa agora a ser chamado de Seg Info Brasil. Segurança da informação aqui para vocês no nosso Brasil varonil. Para começar bem neste assunto, eu peguei alguns dos temas que vocês pediram, vocês selecionaram, vocês pediram para eu falar sobre. O primeiro deles vai ser o NG Firewall, os Next Generation Firewall, o firewall de nova geração. Num vídeo da Segurança Cavinato a gente falou sobre firewall, falamos sim. Agora a gente vira a página para o que é de mais moderno hoje em dia, firewalls de nova geração. Senhoras e senhores, apertem seus cintos e vamos lá. E antes de a gente começar, eu imagino que se vocês chegaram até aqui é porque vocês têm interesse em segurança da informação, né? Seg Info, segurança em redes de computadores. Por isso eu deixo o convite para conhecerem o curso de segurança em redes de computadores da Seg Info Brasil. Esse é um projeto no qual eu estive envolvido pelos últimos 5 meses para desenvolver esse curso aí, que é único no mercado, porque consegue juntar segurança da informação e redes de computadores num único curso. É um curso que tem 22 horas de duração, divididos em 14 módulos e ainda segmentados em 181 aulas. Ou seja, dividimos 22 horas em 181 pedaços menores para que vocês possam assistir no tempo de vocês quando for mais conveniente. Eu sou oficialmente o instrutor desse curso. Esse curso ele é 100% online, ou seja, vocês assistem de casa, de onde vocês estiverem. Uma vez feito o pagamento, ele já fica disponível na hora para vocês. Convido vocês também então a entrar no site da Seg Info Brasil e conhecer esse que é o curso em 5 minutos, onde vocês vão ter uma boa ideia de como é que é esse curso de segurança em redes de computadores, qual que é o conteúdo programático e tem muito mais informação aqui no site. Portanto, não perca tempo, conheça agora mesmo, vocês vão gostar, é uma realização pessoal e profissional minha e já está dando muito resultado, mais do que o esperado até em pouquíssimo tempo. Conheçam agora mesmo e vamos lá. Damos nosso pontapé inicial aqui falando então sobre diferenças entre um NG Firewall e um firewall que a gente costuma chamar então agora de um firewall tradicional. Na verdade, antes de falar de diferença, vamos falar no que eles têm em comum. Lembra que o firewall nasceu para ser um equipamento tradicionalmente um equipamento de borda. Exatamente. Ele vai ser a nossa porta de saída, o nosso castelo medieval para conectar, por exemplo, o que a gente chama de uma zona outside, que é uma zona de pouca confiança, para uma zona inside. Tradicionalmente ligando aqui, por exemplo, a nossa rede até a internet, por exemplo. A internet é uma zona externa, outside, que a gente não confia, e a nossa rede inside, uma zona de confiança. A gente pode ainda ter uma outra zona, por exemplo, como a DMZ e outras ainda. Esse é um firewall de borda tradicional. Esse mesmo firewall tradicional ele pode ser colocado em outros lugares ainda. Por exemplo, a gente pode ter ele aqui dentro da nossa rede, segmentando, por exemplo, a nossa LAN, todo esse intervalo aqui de LAN, e essa zona interna que a gente chama de data center. Então a gente vai estabelecer relações de confiança entre LAN e data center. Geralmente nesse cenário a gente confia mais no data center, confia menos na LAN e vai configurar aqui regras de acesso de permissão, seja para esse tráfego que está entrando, seja para o tráfego que está saindo. Isso tudo eles têm em comum. Qual que é então a principal diferença entre um firewall tradicional e um firewall de nova geração? A principal diferença é que um firewall tradicional ele entende duas coisas primariamente. Ele entende endereços de IP e ele entende porta. Ou seja, o firewall tradicional ele costuma estar restrito ao que a gente chama de camada de número 3 do modelo OSI e camada de número 4 do modelo OSI. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui dentro dessa nossa rede, conectada aqui no switch, a gente tem todo aqui um segmento que é a VLAN de número 10. E nessa VLAN de número 10 a gente tem inúmeras máquinas, todas elas compartilhando o endereçamento 192.168.10.0/24. E vamos supor que a gente tem aqui, por exemplo,
diversos servidores nesse data center, né? Diversos servidores, entre eles o servidor aqui de finanças, por exemplo, que curiosamente finanças é exatamente essa VLAN 10 que nasceu para representar, e a gente tem aqui, por exemplo, o segmento de engenharia. E o segmento de engenharia, ele fica contido no endereçamento 192.168.20.0. Pois bem, se a gente não quer que ninguém dessa equipe de finanças da VLAN 10 acesse aquele servidor de engenharia, a gente pode vir aqui nesse nosso firewall que está fazendo a borda entre LAN e data center e dizer uma regra do tipo: eu quero bloquear todo o tráfego que for da LAN para data center. Se for qualquer IP 192.168.10.0/24, indo para 192.168.20.0/24. Então toda vez que vier algum pacote com esse endereço de IP .10/24, com destino a 20/0, esse nosso firewall ele vai bloquear o pacote, olhando aqui então, especificamente olhando para a camada 3, né? Camada de IP, e vai bloquear o pacote. Vamos supor agora que esse mesmo rapaz, está aqui na VLAN 10, tente ir lá para o mundo externo, né? Ele quer ir lá para a internet. Só que a gente criou uma regra nesse nosso firewall de borda que fala: eu quero fazer um bloqueio, não me importa qual for o IP, ou seja, qualquer IP, eu quero bloquear, desde que seja um pacote que esteja indo de dentro para fora, na porta de número 80. Porta 80, que representa em camada 7 o protocolo HTTP. Em camada 4 é a porta 80. Então a gente criaria uma regra aqui no firewall, dizendo: eu quero bloquear, não importa o IP, se for de dentro para fora, na porta 80, e esse jovem então que queria ir lá fora, acessar um site HTTP, ele não vai conseguir, porque a gente tem uma regra de bloqueio. Portanto, principal diferença então entre um firewall tradicional e um firewall de nova geração é que um firewall tradicional ele está limitado a IP na camada 3 e está limitado a porta na camada 4. O que o firewall de nova geração entrega para a gente? Vamos descobrir agora nas funções do NG Firewall. A verdade, senhoras e senhores, é que não existe uma definição precisa de quais são as funções que um firewall deve ter para ser considerado um firewall de nova geração. Mas a melhor maneira de entender isso, na minha modesta opinião, é pensar no nosso bom e velho amigo aqui, nosso bom e velho amigo modelo OSI, com suas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Camada 7 aqui em cima, camada 3 aqui, camada 4 aqui. Na minha opinião, a melhor forma de entender a diferença é saber que o firewall tradicional ele está limitado aqui, camada 1, 2, 3 e 4, criando regra por IP e por porta, enquanto que o firewall de nova geração ele consegue atender da camada 1 até a camada 7, principalmente a camada 7, como a gente vai ver logo mais. Então, se a gente for um pouco mais preciso, eu coloquei aqui 4 grandes funções que um firewall deve ter para ser considerado um firewall de nova geração. A primeira delas é a questão de visão de usuário. A partir do momento que tu quer transformar um firewall em um firewall de nova geração, tu tem que ter essa visão de usuário. Ou seja, tu tem que parar de só poder criar regra baseada em IP1, pode falar com IP2, IP3, não fala com IP4, e tu começa a criar regra baseando-se em usuários, ou melhor que isso ainda, baseando-se em grupo de usuários. Então tu vai ter uma integração, por exemplo, com o teu AD, com o teu Active Directory, tu vai ter LDAP, por exemplo, para fazer essas integrações, e tu vai poder enxergar agora usuários. E isso é fantástico, porque agora, em vez de criar regra por IP, tu vai poder criar regra, por exemplo, dizendo: eu quero permitir que todo o meu grupo de usuários de engenharia, eles possam falar com o servidor de engenharia. Mas o grupo de engenharia, ele não vai poder falar com o grupo de finanças, por exemplo. Isso vai ser uma regra de bloqueio. Isso fica ainda mais interessante quando a gente junta essa utilidade de usuário
com o AVC, o Application Visibility Control, controle e visão de aplicações. Quando tu coloca essas duas coisas juntas, tu consegue, por exemplo, definir uma regra que é a seguinte: eu quero fazer um bloqueio para todos na minha empresa, também chamado de N. Eu quero fazer um bloqueio que todos não possam mais acessar o Facebook. O Facebook exatamente como uma aplicação. A gente não quer saber qual que é o IP dos servidores do Facebook, mas o Facebook em si. Isso é o AVC, essa visão de aplicação. E na sequência tu pode criar uma outra regra, ou melhor, poderia criar uma regra antes dessa dizendo: eu quero permitir que toda a minha diretoria, ou seja, todos os meus usuários do AD que façam parte da diretoria, eles possam acessar o Facebook. Dessa forma, se for alguém da diretoria, vai acessar o Facebook. Se não for alguém da diretoria, e de novo, a gente está falando aqui do nosso firewall, né? Quando esse pacote chegar aqui no firewall e estiver indo para o Facebook, se for alguém da diretoria, então permite. Se não for alguém da diretoria, então bloqueia. Dessa forma, a gente acabou de usar o AVC, o Application Visibility and Control, para entender o que é Facebook. Da mesma forma, a gente poderia criar regra para acesso ao Skype, por exemplo, acesso ao WhatsApp, por exemplo, Google Drive e mais milhares de outras aplicações que a gente está enxergando agora em camada 7 e está usando também a visão de usuário para dizer que o grupo do AD diretoria vai ter acesso, enquanto qualquer outro grupo não vai ter acesso. E a gente pode ir deixando essas regras cada vez mais granulares, né, para atender. Além disso, um firewall de nova geração ele tem que ter a capacidade de funcionar com filtro URL, ou seja, ele tem que ter a capacidade de funcionar como um proxy. A gente tem outro vídeo aqui no canal sobre proxy, mas na verdade proxy significa que alguém está fazendo alguma coisa por ti. A partir do momento que esse usuário aqui ele quer acessar de novo o Facebook e ele não faz mais esse acesso direto, mas sim ele vai até um servidor que a gente chama de proxy. E é o proxy que vai fazer o pedido, o request HTTPS para ele, recebe de volta o pedido e entrega para a gente. O proxy, então, é um elemento que centraliza essas requisições para que o usuário não faça mais isso e com isso a gente consegue colocar segurança. Afinal, a gente pode centralizar as funções aqui. Agora, todo e qualquer usuário da rede vai ter que passar pelo proxy para chegar no mundo externo. Então, o firewall de nova geração tem que ter a capacidade de funcionar como um proxy. E o mais legal é que ele acaba sendo um proxy inline, ou seja, temos aqui o nosso firewall de nova geração, temos aqui toda a nossa rede interna, temos aqui aquele mesmo usuário que quer ir lá no mundo externo acessar o Facebook. Agora, então, quando ele digitar no navegador www.facebook.com, esse pacote vai chegar até aqui no firewall. O firewall vai poder capturar esse pacote e vai dizer, opa, para eu proteger esse usuário, deixa que eu vou lá no Facebook fazer o pedido. Então aqui nesse lado ele vai ser um cliente HTTPS e vai falar com o servidor Facebook, vai receber de volta e vai entregar para o usuário. Então nessa parte de baixo ele vai funcionar como um servidor e na parte de... Aliás, e o usuário aqui, claro, é o cliente e aqui em cima ele vai ser um cliente para o servidor. Então com isso ele pode fazer a parte de filtragem URL e pode então determinar o seguinte: ele recebeu aqui um pedido que é para o facebook.com, ele vai pegar essa URL do facebook.com e vai classificar dentro de uma categoria. Ele vai definir potencialmente que o facebook.com faz parte de uma categoria chamada de redes sociais. Da mesma forma, aqui dentro tu vai ter Instagram, Twitter e diversos outros. E tu vai poder definir regras dizendo, eu quero permitir ou eu quero bloquear redes sociais. Mais do que isso, olha que interessante. Tu pode de novo definir uma regra dizendo, eu quero bloquear qualquer tipo de acesso a redes sociais na minha rede. Mas eu quero permitir o acesso a redes sociais desde que venha do meu grupo de AD, visão de usuário de novo, desde que seja do meu grupo de AD de diretoria ou do meu grupo AD marketing, por exemplo. Esses dois grupos podem acessar. E esses são grupos de AD. E também tu pode definir aqui dentro não um grupo, mas um usuário específico
por exemplo, pode definir que o seu José, que é o CEO da empresa, o usuário José, que está lá no grupo, lá no AD, ele também vai poder acessar redes sociais, qualquer outro não vai poder acessar redes sociais. De novo, a gente juntou aqui essa visão de usuário com o filtro URL. E finalmente, uma outra função que qualquer NG File no mundo de hoje deve ter é a capacidade de ser um IPS, um Intrusion Prevention System. Um IPS ou um IDS claro. E lembra, isso é interessante por quê? Porque tradicionalmente tu teria aqui um firewall, o firewall tradicional, e dentro aqui da mesma estrutura tu teria uma outra caixa que seria o teu IPS. Ou se tivesse ele não exatamente no caminho do tráfego, teria ele aqui como um IDS, que só receberia cópia de pacotes. Agora o que a gente está fazendo é removendo tudo isso e criando um NG Firewall, um firewall de nova geração, e aqui dentro tu vai ter a função de IPS também. Então, logicamente, esse pacote ele vai chegar até aqui, tu vai dar uma olhada para IP, tu vai dar uma olhada para a porta, tu vai dar uma olhada em camada 7, e tu vai ter ainda dentro desse mesmo equipamento toda a função de IPS rodando, com as suas 5.000, 10.000 assinaturas, né, as suas regras de assinaturas, que vão olhar para esse pacote, olhar para a sua tabela de assinaturas e tentar achar o que a gente chama de fazer um match, né, para bloquear esse pacote caso seja algum ataque, algum evento de intrusão. Então olha que legal. Muitas vezes o que a gente pode fazer com o NG Firewall é, no mundo de antes teria o firewall tradicional aqui, teria aqui ainda um IPS, teria ainda aqui nessa estrutura de rede com um switch, a gente teria em algum lugar aqui conectando até um proxy. E o que a gente consegue fazer em muitos casos é tirar o proxy, tirar o IPS, porque a gente está colocando essas funções todas aqui dentro do firewall. O firewall de nova geração agora, ele consegue ser um IPS, consegue ser um proxy, e isso implica na verdade no AVC e no filtro URL, e além disso ele entrega essa fantástica visão de usuário. Para finalizar, digo para vocês que essa visão de usuário, ela é importante não só para a criação de regras, mas também para uma outra coisa que é relatório e log. Então não é importante só para a gente criar regra de dizer, o usuário pode fazer isso, esse grupo pode fazer isso, mas é importante também para a gente poder tirar relatório que tem essas informações e tu vai poder ver, por exemplo, que o teu grupo de engenharia, ele gastou 16 terabytes com YouTube, por exemplo, e aqui tu está juntando YouTube, que é uma aplicação, com o teu grupo de engenharia, que é a visão de usuário, e ao mesmo tempo, quando tu tiver algum evento de ataque, tu vai poder ver, teu IPS, por exemplo, vai poder ver que houve um evento de intrusão que teu IPS capturou, que foi para o IP 10.0.0.15, ao invés de mostrar isso, ele vai mostrar, teve um evento de intrusão que afetou o usuário José. E o José é o CEO da empresa e isso é inadmissível. E claro, né, se tu clicar aqui no botão de mais detalhes, tu vai poder ver que o IP dele é aquele, tu vai poder ver qual foi a porta que foi utilizada para o ataque, mas essa informação inicial, contextual, de que foi para o José e que o José faz parte, ou pelo menos é o usuário, ele poderia fazer parte do grupo de AD, né? O grupo de AD CEO, só teria ele dentro do grupo, né? Então isso deixa a informação muito mais visual, muito mais compreensível. Para finalizar, digo para vocês o seguinte, essas 4 funções são obrigação de qualquer NG Firewall hoje no mercado de ter. Depois disso, tu vai ver vários fabricantes e cada um vai ter as suas particularidades. Alguns deles, por exemplo, vão ter funções anti-malware. Alguns outros vão ter wireless. Alguns outros ainda vão ter função de fazer um anti-spam, por exemplo, dentro do mesmo equipamento. Mas não é senso comum. E conforme a gente vai colocando mais e mais funções, a gente vai se aproximando de um conceito de UTM, Unified Threat Management. Um outro assunto, mas que tem como principal função a capacidade de ter tudo em uma caixa só.
O que particularmente eu sou contra, porque eu acho que quando tenta fazer muito de uma vez, tu acaba fazendo as coisas mal feitas, né? Mas então, foca aqui. Essas 4 funções são obrigação de qualquer NGFire ter. A facilidade de criar regra e relatório baseado em usuário e não IP e porta, a capacidade de enxergar aplicações e de categorias de URL e a capacidade de ter o IPS integrado nesse mesmo equipamento, seja com a função de IPS ou com uma função de IDS, que na prática seria só ver o ataque, mas não fazer o bloqueio, né? Deixar ele passar reto. Essas são as principais funções que um NGFire deve ter hoje. Dito isto, chegamos ao fim desse vídeo sobre Firewall de nova geração NGFire, onde falamos basicamente sobre quais são as diferenças entre um Firewall de nova geração e um Firewall tradicional e quais são as funções, as 4 principais funções que um Firewall de nova geração deve ter. Para maiores informações, entre em seguinfobrasil.com.br, acompanhem o nosso blog, registrem-se no site para participar de webinars e conheçam, claro, o nosso curso de segurança em redes de computadores, cujo instrutor sou eu, Marcos Vinícius Cavinato. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Não esqueçam de dar um like aqui no canal e de se registrarem e voltem sempre, foi um prazer. Até mais.